O vídeo de hoje é para você, alma desperta, que já sabe que cria a própria realidade e quer aprender a fazer isso de maneira mais intencional. E para que isso ocorra, para que você consiga criar sua realidade de maneira mais intencional, você precisa compreender como que você está criando a sua realidade. Porque sim, nós criamos a nossa realidade, quer você esteja consciente disso ou não. E eu quero começar esse vídeo trazendo uma percepção maior do que é criar a própria realidade. Não somente aquela superficialidade de, crio carro, cria casa, crio apartamento, crio namorado. Isso a gente está numa visão um pouco mais macro, em objetivos específicos na nossa vida. Mas o que eu quero que você compreenda é que a cada mínimo detalhe da sua vida está sendo criada por você. Cada mínimo detalhe. Todas as 24 horas do seu dia está sendo criada por você. O seu corpo, todos os objetos que aparecem na sua frente. Tudo, absolutamente tudo está sendo criado por você. E por que eu quero que você compreenda isso? Porque assim você sai dessa superficialidade de apenas criar objetivos específicos, sai desse lugar de ficar fazendo um monte de técnicas para obter, chegar em objetivos específicos, para que você expanda realmente a sua consciência, expanda a sua percepção, a sua compreensão de que absolutamente tudo na sua realidade está sendo manifestada, criada por você. Porque quando você começa a compreender isso, você criar casa, carro, apartamento se torna algo extremamente fácil, onde você não vai precisar ficar dependendo de técnica X, de técnica Y, porque você compreendeu a verdadeira natureza da realidade. Então, para a gente começar, eu vou dividir aqui a tela com vocês. Então, bora lá. Aqui eu quero trazer para vocês de forma, quero desenhar, adoro ensinar desenhando, eu acho que facilita um pouco o nosso entendimento. Então imagina que você quer criar uma realidade para você onde você, vamos pensar na vida amorosa. Você quer criar uma realidade na vida amorosa onde você tem um relacionamento saudável, onde vocês se amam e vamos supor que essa realidade ela é essa linha aqui. E essa linha aqui, ela é uma realidade que está paralela à realidade que você vive hoje. O que eu quero dizer com isso? É que todas as realidades que você pode imaginar, elas já existem nesse exato momento. Tudo que você vai precisar fazer é deslizar para essa realidade, é acessar essa realidade que você deseja, porque na verdade, como eu bem disse, ela já existe. Então, a realidade que você vive, vamos supor que seja essa linha aqui do meio, rosinha. Esse é o seu ponto do momento, o momento presente, é aqui que você está. E você quer manifestar uma realidade, quer acessar uma realidade onde você vive um relacionamento saudável, onde você tem uma saúde incrível, onde você é próspera financeiramente e por aí vai. Tudo aquilo que você deseja na sua vida. Você tem uma carreira incrível, você ama seu trabalho, enfim. Porém, você está aqui. E aí? O que que vai, como que você vai acessar uma outra realidade? Como que você vai se deslizar para essa outra realidade paralela? Você vai precisar mudar a sua frequência vibracional. Você vai precisar mudar as suas crenças. O que que é composto a nossa frequência vibracional? A nossa frequência vibracional, ela é composta pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, comportamentos, e isso vai gerar a nossa realidade.
Aqui, pensamentos, entenda também como as nossas crenças, principalmente. Mas esse assunto mais profundo sobre crenças eu vou trazer em um outro vídeo, para que a gente não confunda aqui. Mas vamos pensar que, vamos, entender pensamentos e crenças como a mesma coisa. São e não são a mesma coisa. Porque o pensamento, só abrindo aqui uma janela, né? Porque o pensamento ele pode passar pela sua mente, mas não necessariamente que você acredita naquilo. Então, muitas vezes você mudou a crença, mas aí passa aquele pensamento e você não se identifica com aquilo. A partir do momento que você passa a se identificar com aqueles pensamentos, começa a nutrir aquilo, isso mostra, na verdade, o que você acredita. Mas eu não vou entrar profundamente nisso, não. Vamos aqui imaginar que pensamento e crença seria a mesma coisa. Então, as suas crenças, elas vão determinar seus sentimentos vão determinar os seus comportamentos, que, como consequência, vão determinar a sua realidade. Então, tudo isso, né, a soma dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles formam a sua frequência vibracional. Eu quero que vocês compreendam que matéria e energia são a mesma substância que vibram em frequências diferentes. O que isso quer dizer? Imagina a água. Água, vapor e gelo é a mesma coisa, só que em frequência diferente. Se a gente pegar a analogia da água e traz para esse conceito que estou tentando trazer para você, imagina que a água, na verdade, são os seus sentimentos. O vapor é os seus pensamentos, são os seus pensamentos. E o gelo, vamos dizer aqui, que é a sua realidade. É a forma mais condensada da água, do vapor, digamos assim. Então, eu quero que você compreenda que até algo chegar ser manifestado na matéria, na sua realidade, naquilo que é visível, primeiro aquilo ali estava no campo do invisível. E o campo do invisível, ele é determinado pelo seu foco. Já ouviram falar da frase onde o seu foco está, a energia se direciona para lá e expande? Exatamente. Você não é os seus pensamentos. Então, aquilo que está passando pelos seus pensamentos não é você. Você é quem observa os seus pensamentos. Você é que determina focar ou não focar em cada tipo de pensamento, nutrir ou não nutrir cada tipo de pensamento. Então, onde o seu foco, foco do observador está, seu foco, a sua essência, onde o seu foco está, a energia se direciona para lá. Então, o seu foco, ele gera, na verdade, gera. Ele é o gerador de energia que manifesta a sua realidade. Então, imagina você pegar um pensamento. Você coloca um pensamento, deixa eu desenhar aqui, não, eu vou desenhar porque se eu ficar tentando fazer na mão, acho que não vai ficar tão claro, não. Imagina que você pega um pensamento, imagina que você pega um pensamento, começa a pensar nele. Aí você pensa mais nele. Aí você pensa mais nele. E coloca outros pensamentos que vão se alimentando desse pensamento, que vai se movimentando e vai focando nisso, e você vai criando mais disso e pensa nisso, e só fica pensando nisso. Pensa, pensa, pensa. Tá vendo que isso aqui tá aumentando? Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, até que isso vai virar sentimento, vai virar comportamento, hábitos, e vai chegar na sua realidade, vai se cristalizar ou se manifestar, inclusive, no seu corpo físico através de doença. Então, eu quero que você compreenda muito bem isso aqui. E se ficar dúvida, gente, pelo amor, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou trazendo mais vídeos para que vocês possam compreender profundamente isso aqui. Você precisa compreender isso aqui para que você consiga manifestar a sua realidade de maneira intencional. Não adianta você ficar fazendo técnica mais técnica sem entender o que está por trás. Você só vai se frustrar. Então, compreenda que onde o seu foco está, a energia se direciona para lá e expande. O seu foco é o gerador de energia que manifesta a sua realidade. O seu foco é
o determinante para que você acesse a realidade que você deseja. O seu foco que vai determinar a realidade que você vai acessar. E aí você fala assim, mas Anne, ó, eu quero manifestar saúde, relacionamentos plenos, prosperidade financeira, uma carreira que eu ame. E eu penso nisso. Tô toda hora pensando nisso. Só que isso não acontece. Eu não consigo manifestar essa realidade. Eu tenho pensamentos positivos. Eu faço afirmações. Eu faço aquelas técnicas da lei da atração, que agora eu não vou saber o nome dessas técnicas. Eu tenho o quadro dos sonhos. E eu não sei porque eu não consigo manifestar a realidade que eu desejo. O que está acontecendo aqui? Eu já vou explicar. Quando você muda a realidade, você vai acessar, tá? Mudando a vibração, a frequência vibracional, você vai acessando outras realidades paralelas até você chegar naquilo que você deseja. Ou às vezes é uma crença, duas, três crenças que você muda que você já acessa a realidade que você deseja. Mas, ok, você está pensando já naquilo que você deseja. Você faz um monte de técnicas e você não entende o porquê que você não está conseguindo manifestar o que você deseja. Então, vamos entender algo que é muito importante, que poucas pessoas entendem profundamente isso e explicam sobre isso. A maior parte das pessoas ainda fica na superficialidade e por isso que você se frustra. Você não compreende o porquê que você não está conseguindo, enquanto um monte de gente consegue. Aqui, gente, eu coloquei a imagem de um iceberg. Aqui é o mar, a água do mar. Isso aqui é um iceberg, uma grande pedra de gelo. Essa parte que está aqui embaixo do mar, embaixo da água, submerso, é o equivalente à maior parte desse iceberg. E existe uma pontinha que fica para fora. Ou seja, existe uma pontinha que é visível e uma outra parte muito maior que é invisível a olho nu, né? Se você estiver aqui fora, você só está vendo essa parte. E quando a gente, eu estou fazendo uma analogia, na verdade, com a nossa mente. Se a gente pudesse fazer uma analogia, né, com esse iceberg, vamos dividir a nossa mente em duas partes. A parte que está para fora, digamos assim, que é a parte que está mais consciente, visível, e a parte que está ali submersa, a parte que está ali no mar, nas profundezas do mar, que é uma parte muito maior, que é o nosso subconsciente, que não está visível muitas vezes. Muitas vezes não, você não tá enxergando. Então você não vai entendendo como que você está criando a realidade que você está criando hoje. E se você não está conseguindo criar a realidade que você deseja, é que você não está consciente do que está aqui dentro. E o que está aqui dentro, afinal de contas? Em nosso subconsciente estão as nossas memórias. Em nosso subconsciente estão as nossas crenças, hábitos, sentimentos, emoções reprimidas. Nosso subconsciente tem aquela emoçãozinha, sabe? De raiva do pai, raiva da mãe, ressentimento, que você tá carregando até hoje, aquela mágoa do ex que você tá carregando até hoje, ó, tudo aqui, certo? Só que quando você pensa em criar a sua realidade, não adianta você, de maneira consciente, falar assim: eu quero um relacionamento saudável, sendo que dentro de você tem várias mágoas, tem medo de se relacionar, medo de se abrir, tem crenças com relação a relacionamento de que talvez muitas traições, mentiras, controle, abuso, talvez crenças de que você não seja digna de amor, não seja merecedora ou merecedor de amor. Muitas e muitas crenças podem existir aqui. A gente absorve, aprende essas crenças a partir do momento, a partir da nossa concepção. Quando você estava ali no útero da sua mãe, você já começa ali a absorver tudo que sua mãe acredita, seu pai acredita.
Eu vou fazer uma aula mais profunda com relação a crenças. A gente tem 4 níveis de crenças, é um assunto bem profundo, mas eu quero que você compreenda aqui que tudo aquilo que você viveu na sua vida, especialmente na infância, vai construindo a base da sua mente, da forma como você enxerga o mundo hoje. São os óculos pelo qual você enxerga a sua vida hoje. E existem muitas coisas que você não se lembra, que você não tem consciência, né? Que você não está nem percebendo. Não é porque você não enxerga que não exista. Se você está aqui, ó, fora, né? Que na superfície do mar, você não está enxergando o que está aqui debaixo, certo? Mas não é porque você não está enxergando que não exista. Que se você colocar, se você mergulhar aqui, você vai passar a enxergar. E é justamente esse mergulho que você precisa fazer na sua mente para você conseguir ver o que está aqui submerso e mudar aquilo, transformar o que precisa ser transformado, o que não está alinhado com a realidade que você deseja viver. Isso não significa você reviver trauma. Não, não é isso. Significa você acessar o ponto de energia condensada e liberar essa energia. Literalmente limpar. Limpar, 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 limpar. Opa, 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 opa. Quando você limpa e se alinha com a realidade que você deseja, o que que acontece? Você sai de uma pessoa que está vibrando no medo, na escassez, na vergonha, cheio de crenças de incapacidade, cheio de crenças de baixo merecimento, dificuldade de se posicionar, colocar limites, não achar que é merecedora. Então você sai desse lugar de apatia, muitas vezes, depressão, e você vem para esse lugar que é um lugar de expansão. Aqui o seu campo ele está contraído, emitindo uma energia com ruído, né? Porque você quer uma coisa, só que você está emitindo outra. Então tem ruído aí, ela não está clara, ela não está límpida. Por isso que a sua vida às vezes parece uma bagunça, porque você quer uma coisa, mas você está emitindo uma frequência vibracional diferente do que é aquilo que você quer. E aí você vem para esse lugar onde o seu campo, ele tá um campo limpo, límpido, cristalino, expansivo, onde a sua mente consciente, mente subconsciente estão alinhados com a realidade que você deseja. Aqui você tem energia para criar a vida que você deseja, uma realidade diferente daquilo que você viveu no passado. Aqui, o que que acontece aqui? Aqui, como você está cheia dessas memórias de dor, cheia de crenças, de coisas que você viveu do passado, o que que vai acontecer? Você vai criar mais do mesmo. Você está vivendo a vida no automático, criando mais do mesmo. Sabe quando você aprendeu a dirigir? Você ali no início estava bem consciente, né? Depois aquilo ali se tornou automático na sua vida. Automático. E você não precisava nem mais pensar para dirigir. Só estava ali dirigindo. Só dirige hoje, não é mesmo? Então você cria mais do mesmo, que é o automático, piloto automático. Mais do mesmo, mais do mesmo. Só que você precisa limpar. Quero viver uma realidade diferente. Não quero ver mais do mesmo. Você precisa limpar isso e passar então a criar o novo. E aí você tem energia para criar o novo. Aqui, o seu foco está em situações do passado. Quando a gente passa por traumas, situações em que a gente não consegue lidar muito bem, a gente vai reprimindo emoções, vai se ferindo na vida, se magoando. A gente vai criando pequenos vórtices no nosso campo, e toda a nossa energia que serviria para a gente criar um novo, criar uma nova realidade, essa energia ela está sendo puxada, digamos assim, sugada, ela está sendo direcionada para aquilo, para aquela mágoa, para aquela ferida emocional, para aquele medo, todas aquelas crenças que baseadas naquela situação que aconteceu na sua vida. Por exemplo, relacionamento.
Vamos supor que você queira viver um relacionamento saudável, mas a sua infância você passou por experiências de muita dor, de abandono, de rejeição, de vergonha. Você via seus pais se tratando mal, tinha muito controle, medo, abusos, toxicidade. E você via aquela tormenta, aquele relacionamento totalmente bagunçado. Você via, você experienciava, você apanhava, você se sentia abandonada, se sentia injustiçada, humilhada. Você passou por experiências também de bullying na infância, N situações que você passou. E você não liberou tudo isso. Você continua identificada com essas situações. Você foi criando cada pequena experiência em que você não lidou muito bem, não aprendeu, não soltou aquela experiência, se identificou com aquela experiência. Você vai criando vários pequenos vórtices de energia e é com você, a sua energia, não, como se não, na verdade, realmente a sua energia ela está sendo direcionada para lá. Você quer criar algo novo conscientemente, mas a sua energia ela está sendo direcionada para situaçõezinhas do passado que está acontecendo no aqui e no agora. No aqui e no agora no seu campo. Não é que você está lá no passado. No aqui e no agora você está identificada com esses pequenos vórticezinhos de energia e você está levando todo o seu foco para lá. Então, mesmo que de maneira consciente você queira algo, teu subconsciente ele está sendo direcionado para lá. Então você vai criar mais do mesmo. E aí que vira aquela luta constante de, poxa, eu faço um monte de técnica e eu não entendo por que que não funciona comigo, mas funciona para muitas pessoas. É por conta disso. Você precisa liberar, limpar esse campo no seu subconsciente para que você tenha energia para criar um novo na sua vida. Você precisa limpar o seu coração no sentido de liberar essas questõezinhas do passado, mudar a sua frequência vibracional. Você precisa ter crenças alinhadas com aquilo que você deseja. Não adianta você querer um relacionamento saudável se você acredita que todo relacionamento existe traição, de que relacionamentos realmente acabam, e você tem medo de se relacionar, você tem medo de abrir seu coração, você sempre fica na defensiva, criando várias barreiras, você tem medo de sofrer. Não adianta, não adianta. Você vai se frustrar, você vai ficar fazendo um monte de técnicas para atrair a sua alma gêmea, aí você vai atrair relacionamentos que até poderiam ser legais na sua vida, mas você se sabota no meio disso, você destrói os relacionamentos por conta das suas crenças, das suas dores, das suas questões mal resolvidas. Então, precisa sim liberar tudo isso. E conforme você vai liberando todas essas questõezinhas, o que que vai acontecendo? Que lindo que vai acontecendo. Você vai mudando a sua frequência vibracional, aí você acessa uma realidade diferente. E você continua mudando, e você vai acessando essa realidade paralela até que você chega na realidade que você tanto desejou, que pode ser algo muito rápido, pode ser de um dia para o outro, inclusive, né? Às vezes você faz uma sessão de reprogramação mental e emocional, libera várias emoções, sentimentos, coisas do passado, muda várias crenças, que na mesma hora você muda de realidade, porque não é uma questão de tempo, daqui 5 anos eu vou conseguir realizar tal coisa. Não é essa questão de tempo, gente, não existe. Não, isso é papo para um outro vídeo. Mas pode ser, ó, instantâneo, porque só existe o aqui e o agora. A partir do momento que você mudou a crença, mudou a realidade. Simples assim. Espero que eu tenha conseguido clarear um pouco mais esse entendimento de como nós criamos a nossa realidade, como nós podemos mudar a nossa realidade, manifestar uma realidade diferente, a partir do entendimento, primeiramente, de que cada pequeno detalhe da nossa realidade está sendo criada por nós. Tudo, absolutamente tudo e que a gente pode simplesmente escolher qual que é a realidade que a gente quer, que a gente deseja, e que essa realidade, ela existe nesse exato momento. Nesse exato momento, essa realidade, ela já existe, e eu preciso apenas aprender a me deslizar, acessar essa realidade que eu desejo. E para isso, eu preciso mudar a minha frequência vibracional, e a minha frequência vibracional, ela corresponde a tudo aquilo que eu acredito, aos sentimentos que eu vou guardando ao longo da minha vida. E isso vai sendo manifestado nos meus comportamentos, hábitos e, por último, aquilo que eu enxergo na minha vida.
A realidade que eu vivencio, o invisível cria o visível. Sempre. Então, muitas vezes você está tentando mudar a sua realidade pela realidade, tentando tomar somente ações. Eu ajo, 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 minha realidade ela não muda. Mas não é somente a ação que faz com que você consiga mudar a sua realidade. Primeiro você precisa olhar para dentro de você. É o invisível. Lembra que a gente acessou essa parte do subconsciente? O que está dentro de você? Quais são as crenças que estão dentro de você que estão verdadeiramente criando a sua realidade? Não é sobre apenas o que você está enxergando, é talvez o que você ainda não esteja enxergando. Então, nos meus atendimentos individuais, a gente faz exatamente esse processo de mudar a realidade, de acessar a realidade que você deseja acessar. E a gente faz isso mudando as crenças a nível subconsciente, que é as mais profundas, e liberando os sentimentos e emoções, para que você volte com toda a sua energia de criação, criar algo novo para a sua vida, não mais do mesmo. E se você quiser saber mais informações sobre os atendimentos individuais, vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informações, na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Então, até logo, almas despertas, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!